Vamos continuar a falar sobre o livro de Daniel. Eu não dei as boas-vindas, acho que não há ninguém connosco pela primeira vez, mas bem-vindos e também quem está online, não sei se há alguém online connosco pela primeira vez, mas se estiver, muito bem-vindo, e a todos os que já costumam estar, também bem-vindos. Nós vamos continuar a falar sobre o livro de Daniel, a pensar como nós, que estamos neste mundo, somos exilados numa terra estranha, que é esta terra em que nós estamos a viver, em que Deus nos colocou. Eu repito isto a cada introdução porque para nos contextualizar, mas acho que todos aqui já sabem, não é, que o que a palavra nos ensina sobre sermos cidadãos do céu, não é? E que esperamos que venha Jesus Cristo, e que também somos cidadãos da terra, e que devemos estar cá a trabalhar para que as nossas cidades possam prosperar, porque se elas prosperarem, a prosperidade será nossa também, diz o profeta Jeremias, a falar dos que iam para a Babilónia, né? Ele estava a falar dos que iam para a Babilónia, e já estava a dar este mandamento da parte de Deus para que na Babilónia eles não fossem só espectadores, mas fossem interventivos. Nós não estamos neste mundo para ser espectadores. Amém? Não estamos aqui para ser espectadores, só para ver o que acontece. Estamos aqui para ser sal e luz, para intervirmos na vida das pessoas, no mundo que nos rodeia. E com o objetivo de fazer discípulos, segundo o mandamento de Jesus. Fazer discípulos não é só falar, mandar uma mensagem, isso é importante, mas é também que as pessoas aprendam a seguir Jesus, não é? E que nós possamos ter um papel de discipuladores, não é? De cuidadores na vida das pessoas, de as ensinar o caminho, de lhes mostrar, olha por aqui, de apontar, não é? De apontar na direção da palavra, de apontar na direção de Jesus. Não estamos aqui para fazer discípulos para nós próprios, mas discípulos para Cristo. Então é apontar para Jesus, apontar para a palavra. E é isso, é esse o objetivo também de estarmos neste mundo. Na última vez nós vimos o capítulo 6 de Daniel, o famoso episódio da Cova dos Leões, não é? Que todos nós, ou 99% de nós já ouviram falar, alguma pregação, alguma coisa sobre isto. E falamos sobre viver e trabalhar na Babilónia. Falamos que Daniel, ele foi para a Cova dos Leões por trabalhar bem, não é? Ele trabalhou bem e foi para a Cova dos Leões. O que não é muito lógico, não é? Na nossa lógica habitual. Mas Deus tinha outros planos, não é? E Deus tinha outros planos. Deus tinha o plano de livrar Daniel, mas também vimos que Deus livrou Daniel, mas apontamos também para Cristo, como Deus não livrou Cristo da cruz, porque Deus tinha uma glória ainda maior, não é? Para Cristo. O caminho da cruz tem uma glória ainda maior à espera do que o milagre que Deus faz, do que Deus fez com Daniel e que Deus faz com cada um de nós, e que nós também acreditamos que Deus pode fazer milagres na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas finanças, seja em que área for, porque Deus tem todo o poder e devemos orar por isso, mas o nosso alvo principal é ser como Jesus. Com milagre, sem milagre, com livramento, sem livramento, nós temos esse alvo, independentemente daquilo que Deus faça ou não faça na nossa vida. Amém? E esse é o objetivo principal. Mas isso foi o episódio da semana passada. Hoje vamos falar sobre Daniel 7. E em Daniel 7 nós entramos noutra parte do livro. É uma parte em que Daniel começa a falar das visões que recebeu. São 4 visões a partir de Daniel 7. Até Daniel 6 são episódios históricos, são coisas que aconteceram com Daniel, dos reis da Babilónia. E aqui nós vamos começar a falar de visões e sonhos. Vai ficar um bocado esquisito isto. Vai ficar assim um bocado... E deixem-me dizer-vos, eu estava a preparar a pregação durante a semana, estava a pensar, Senhor, no que é que eu me fui meter, Senhor? Porque isto tem muito... O mais difícil aqui é, em 45 minutos, falar do significado essencial deste capítulo. Porque há tanto aqui para aprofundar, nós podemos passar aqui horas e horas e horas e horas a explorar esta passagem e os significados, mas vamos ter que nos focar no essencial, ok? E o meu sofrimento foi cortar, não é? Não posso falar disto, senão vai demorar muito tempo, não posso falar daquilo, e cortar, isso dói, não é? Dói. Então, estou aqui, tive uma semana angustiada com isto, mas graças a Deus, também pedi graça a Deus para me ajudar a transmitir aos irmãos o que é importante nesta passagem e, acima de tudo, o que é que Deus quer falar às nossas vidas, como é que Deus quer transformar as nossas vidas
não é? Com esta revelação que Daniel recebeu. Vamos ler Daniel 7, que nos fala da esperança da igreja nesta Babilónia. E espero que possamos sair daqui com muita esperança no nosso coração. No primeiro ano, todos abriram Daniel 7, no primeiro ano do reinado de Baltasar, rei da Babilónia, Daniel teve um sonho, uma visão durante a noite. Escreveu o que viu no sonho e este é o seu relato. Nessa noite tive um sonho, uma visão noturna. Os 4 ventos sopravam de todas as direções e fustigavam a superfície do mar imenso. 4 animais enormes saíram do mar, sendo cada um diferente dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas como as de águia. Enquanto eu olhava, as asas foram arrancadas. Fizeram levantar o animal e pôr-se de pé como se fosse um homem. Em seguida deram-lhe entendimento humano. O segundo animal era parecido com um urso e estava de pé sobre as patas traseiras. Tinha 3 costelas entre os dentes e uma voz ordenou-lhe: vai, come carne com abundância. Depois, enquanto eu olhava, apareceu outro animal. Parecia-se com um leopardo, mas no dorso tinha 4 asas, como as asas de uma ave, e tinha 4 cabeças. E a este foi dada a autoridade. Continuei a olhar e um quarto animal apareceu. Aparentava grande força, era horrível e metia medo. Triturava as suas vítimas com os enormes dentes de ferro e o resto pisava-o com as patas. Era diferente dos outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava aqueles chifres, vi outro chifre pequeno surgir dentre os primeiros e partir 3 deles. Este chifre tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Eu continuava a olhar e foram preparados tronos. Um ancião de longa idade sentou-se num dos tronos. A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo branco como a lã pura. O seu trono assentava em rodas de fogo e estava como que em brasa, e dele saía uma torrente de fogo. Estava rodeado por milhares ou milhões de pessoas que o serviam e se mantinham continuamente às suas ordens. O tribunal iniciou os trabalhos e os livros foram abertos. Enquanto olhava, não deixava de ouvir o pequeno chifre que gesticulava e falava de modo arrogante. Então o quarto animal foi morto e o seu corpo foi atirado ao mar e destruído. Em seguida foi retirado o poder aos outros animais que, no entanto, continuaram vivos por mais algum tempo. Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim, rodeado de nuvens, e dirigiu-se ao ancião de longa idade e foi-lhe apresentado. A ele foi dada autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficaram sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Eu, Daniel, fiquei muito alarmado e profundamente perturbado com as visões que tive. Dirigi-me então a um daqueles que estavam ali de pé e pedi-lhe que me explicasse o que se passava. E ele deu-me esta explicação. Estes 4 animais enormes representam 4 impérios que hão de surgir sobre a terra. Mas depois os santos do Altíssimo receberão poder soberano que nunca mais lhes será retirado, por toda a eternidade. Quis então saber mais sobre o que significava o quarto animal, que não era semelhante aos outros, aquele animal que metia um medo terrível e que despedaçava as suas vítimas com garras de bronze e dentes de ferro e depois pisava o resto com as patas. Quis saber qual o significado dos 10 chifres sobre a sua cabeça e do chifre que surgira depois, provocando a queda de 3 dos outros chifres. Este chifre tinha olhos e boca, falava com arrogância e parecia maior do que todos os outros. Estando eu a olhar, esse chifre fez guerra aos santos e estava mesmo a vencê-los. O ancião de longa idade entrou em ação e pronunciou uma sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou então o momento de os santos receberem o reino. Esta é a explicação que me foi dada. O quarto animal representa um quarto império que dominará a terra e será diferente dos outros impérios. Ele vai devorar toda a terra, vai pisá-la aos pés e esmagá-la. Os 10 chifres representam os 10 reinos que dominarão sobre o império. A seguir surgirá outro rei. Ele será muito diferente dos anteriores e destronará 3 reis. Este há de insultar o Altíssimo e oprimirá os seus santos. E há de tentar mudar as suas leis religiosas e os seus dias de festa, e os santos ficarão nas mãos deste império durante 3 anos e meio. Então o tribunal do céu vai reunir-se para o julgamento, vai retirar o poder a esse império e destruí-lo por completo e para sempre. E assim a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos da terra serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Esse será para sempre e todos os governantes da terra o hão de servir e lhe obedecerão. Assim termina a explicação da visão. Eu, Daniel, fiquei tão cheio de medo que o meu rosto empalideceu e guardei todas estas coisas sem as revelar a ninguém. Não é?
A segunda parte de Daniel, então, é composta por estas 4 visões, e esta é a primeira delas. E Daniel diz que teve um sonho, no capítulo 1. Ele teve um sonho, foi uma visão durante a noite, que ele entendeu que era de Deus, e ele escreveu o que viu no sonho. E isto é para trás, foi durante o reinado do rei Baltasar, nós lemos no capítulo 5. Então, Daniel volta atrás, isto foi escrito, esta visão aconteceu no mínimo 17 anos antes do episódio da Cova dos Leões. Daniel tinha tido já outras revelações antes de nós chegarmos até esse episódio. E nesta visão, o que é que Daniel viu? 4 animais a saírem do mar, cada um diferente dos outros. E primeiro parecia um leão, não vamos entrar aqui a fundo nos animais e na descrição dos animais. Primeiro parecia um leão, o segundo parecia um urso e o terceiro um leopardo. E depois o quarto, ele não diz o que é que era, com o que é que se parecia, mas que tinha 10 chifres. Mas eram 4 animais. Onde é que nós já vimos o número 4 em Daniel? Já estamos aqui doutorados em Daniel, já temos que saber isto tudo. Onde é que nós já vimos o número 4? Hã? Sim, na cova. Mas não era isso que eu tinha em mente, mas sim, na cova também. Mas antes, num sonho, numa visão, que não foi de Daniel, foi do rei Nabucodonosor, ele viu uma estátua com 4 partes diferentes, né? E cada parte tinha um metal diferente. E cada uma dessas partes nós vimos que representava um império. E quando nós vamos à explicação do sonho, daqui, saltamos um bocadinho para a frente, né? Em Daniel 7, 15 a 18, vemos que a explicação que é dada a Daniel é esta. Ele deu-me esta explicação. Estes 4 animais representam 4 impérios que hão de surgir sobre a Terra. Então estes 4 animais representam 4 impérios. Não temos que andar aqui às apalpadelas. Sabemos o que é que significam porque Daniel perguntou a um dos que lá estavam, talvez um anjo, não sei, e então ele recebeu esta explicação. E o versículo seguinte tem uma mensagem poderosa para quem está na Babilónia. Isto é para nós, atenção. É uma mensagem que já muda a nossa vida, não é? Se nós interiorizarmos esta mensagem e deixarmos que esta mensagem nos transforme. A explicação que é dada a Daniel, aqueles animais representam 4 impérios, não é? E os santos, depois, os santos do Altíssimo receberão poder soberano que nunca mais lhes será retirado por toda a eternidade. Esta é uma garantia que nós temos já, não é? Uma promessa de Deus. Estávamos a cantar que Deus é o Deus das promessas. Esta é uma promessa de Deus. Os santos do Altíssimo, o povo de Deus, hoje a igreja, receberá um poder soberano que nunca mais será retirado por toda a eternidade. Não é? Esse poder nós já temos. Temos o poder do Espírito Santo em nós. Quem recebe Jesus pela fé tem o poder do Espírito Santo. E esse poder vai ser para toda a eternidade. E os santos do Altíssimo vão receber esse poder. E isso muda a nossa vida. Não é? Quando nós entendemos esta promessa de Deus e colocamos os nossos olhos nesta promessa de Deus, nós estamos limitados e estamos sujeitos a muitas coisas, não é? Neste mundo. Eu não sei qual é o problema que estás a passar, sei quais são os problemas que eu estou a passar, eu não sei quais são as tuas dificuldades, mas nós todos estamos sujeitos a muita coisa. No nosso emprego, na nossa família, há tanta coisa errada a acontecer à nossa volta, não é? E até em nós, coisas que nós estamos a sofrer. O que é que nós fazemos? Temos uma esperança, não é? Nós não vamos estar sujeitos a estas coisas para sempre. Nós vamos ser libertos destas coisas. O poder vai ser dado aos santos do Altíssimo. Nós temos poder de Deus na nossa vida e esse poder ninguém nos vai tirar para toda a eternidade. Temos poder para enfrentar essas coisas agora e vamos ter um poder e essas coisas vão ficar todas sujeitas ao poder de Deus que também vai ser nosso na eternidade. Amém? Nós vamos voltar já aqui, mas é só para ficarmos já com isso em mente, com esta ideia que é isso que Daniel nos quer, é isso que Deus nos quer transmitir através desta revelação de Daniel. Mas só para termos esta comparação entre os animais, não é? Isto é o consenso, não é? De que estes animais representavam 4 impérios e que esses 4 impérios eram os impérios da estátua, não é? Da estátua do capítulo 2, lá atrás de Daniel. Não é? O Império Babilónico era a cabeça, o Império Medo-Persa
que era onde Daniel já estava, do rei Baltazar. Não, desculpem, isso ainda era babilónico. Estava no capítulo 6, no Império Medo-Persa, do rei Dario. Né? E depois bronze, o Império Grego, e ferro, o Império Romano, e os animais seguem aquela sequência. Não é? O leão, o urso, o leopardo, a besta, que não sabemos, mas que representará o Império Romano. Algumas coisas interessantes aqui. Os metais saem da terra, certo? São extraídos da terra. Mas Daniel, na sua visão, no seu sonho, diz que os animais saíram de onde? Do mar. Ele diz que estava a olhar para o mar imenso, né? E que de repente, daquele mar revoltoso e imenso, saíram aqueles 4 animais. Isto diz-nos o quê? Que estamos a falar de coisas terrenas. Os impérios, estes reinos, são reinos terrenos, são reinos que saem da terra. Não é? O mar, na Bíblia, simboliza o quê? Alguém sabe o que é que o mar simboliza? A ideia do mar, o mar imenso, simboliza o caos. É o caos. O mar é impossível de controlar. Não é? E nós costumamos dizer, quando vamos à praia e tal, tem que ter muito respeitinho pelo mar, não é? Porque de repente varre tudo. Não é? Varre tudo. E o mar representa o caos. É curioso que em Apocalipse, quando João vê novos céus e nova terra, diz que o mar já não existe. Não é? Não sei se já repararam nisso, mas é muito interessante. O mar já não existe, porque o mar representa esse caos. E o caos não vai existir nos novos céus e nova terra que Deus vai criar. Amém? Então, mas saem da terra, saem do mar. Isto são coisas terrenas. São coisas terrenas. E uma coisa interessante também é o número 4. O número 4 simboliza também o que é terreno. O simbolismo geral do número 4. Coisas que são 4 e que são terrenas. As 4 estações, os 4 pontos cardeais, mais os 4, a Bíblia fala de uma forma poética nos 4 cantos da terra. Não é? 4 impérios, 4 animais que saem da terra, os impérios da terra, os metais da terra, os animais do mar. E esta simbologia, isto não estou a dizer que há aqui um código, não é? Para a gente ir procurar os códigos, como há gente aí que acha que tem que se tirar alguns códigos da Bíblia para se ter revelações especiais, não é nada disso. Mas estes números têm essa simbologia, sugerem essas coisas. Isto são 4 simbolizam o que é terreno, e os números divinos, os números espirituais são quais? 7, que simboliza a plenitude, a completude. O 3, Trindade. Não é? E o 1, Deus, um só Deus. Não é? Também, curiosidade, se multiplicarmos 4 por 3, o número terreno com o número divino, 4 vezes 3 dá 12. A mistura do divino e do terreno. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Não é? Que são povo de Deus, são da terra, mas são de Deus. Não é? Só curiosidades aqui, não vamos passar mais tempo nisto. Mas então temos 4 reinos, 4 impérios, simbolizados por 4 animais. E esse 4º animal era especial, certo? O 4º animal, Daniel focou-se nesse 4º animal. Algumas particularidades do 4º animal, que está no versículo 7 e 8, se quiserem voltar lá, diz que era horrível, tinha grande força, era horrível, metia medo, triturava as suas vítimas com os enormes dentes de ferro e o resto pisava-o com as patas. Era diferente dos outros animais anteriores e tinha 10 chifres. E depois, enquanto eu olhava, vi um outro chifre pequeno surgir entre os primeiros e partir 3 deles. Este chifre tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. As outras bestas pareciam não ter tanta importância, eram os outros 3 impérios que iam passar, né? Mas este 4º animal era mais interessante, metia mais medo e era diferente dos outros e sofreu ali uma mutação, né? Tinha 10 chifres, depois surgiu outro chifre que destruiu 3 chifres. Este pequeno chifre diz que falava com arrogância, né? E tinha olhos humanos, tinha uma boca que falava com arrogância. E isto fala da arrogância típica dos impérios, não é? Dos poderosos, não é? E fala de um homem, não é? Provavelmente um homem que representava um império.
Não vamos entrar aqui nos significados e há muitas listas, se forem procurar no Google, há muitas listas de impérios, né, de reinos, quais são estes 10 reinos, qual é este chifre, quem é que representa este chifre, que depois destruiu 3 chifres, quais eram esses reinos. Há muitas listas disso, diferentes. E não há mal nenhum em tentar perceber o que é que isto significa. Mas nós não vamos fazer isso aqui porque há muitas teorias diferentes e nós não vamos entrar nessas teorias agora. Mas vamos saltar para a explicação. Vamos saltar outra vez para a explicação no versículo 19. A explicação deste animal. Okay? Do quarto animal. E no versículo 19 diz assim: quis então saber mais sobre o que significava o quarto animal, diz Daniel. Não era semelhante aos outros, metia medo. E quando Daniel, no versículo 21, vamos ao versículo 21, quando Daniel estava a olhar, esse chifre fez guerra aos santos e estava mesmo a vencê-los. Então, há uma batalha a decorrer. Esta batalha decorreu durante toda a história, entre a arrogância dos impérios e o povo de Deus. Onde é que começou isto? Qual é a nossa primeira... O que é que vem assim à mente? A primeira guerra entre o império e o povo de Deus, na Bíblia. Estamos na Páscoa, irmãos. Faraó, o Egito. Né? O Faraó podia ser este chifre. Né? Um homem que falava com arrogância, que Deus endureceu o seu coração e que ele não deixou o povo sair. Né? E o povo de Israel andou em guerra com esse império. E por graça e milagre de Deus, o povo de Israel saiu do Egito. Mas depois vieram outros impérios. Né? O povo de Israel teve que lutar contra os povos em Canaã para entrar na Terra Prometida. Depois começaram a vir estes impérios. O Império Assírio, que conquistou o Reino do Norte, o Reino de Israel. O Império Babilónico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. E hoje há outros impérios. Né? Hoje há outros impérios. Olha, onde é que os cristãos são perseguidos? Onde é que os santos estão a sofrer essa guerra? Nós também temos a nossa guerra e já lá vamos. Mas há guerras físicas ainda, contra os santos, contra a igreja. Onde é que isso está a acontecer, por exemplo? Na Índia. E noutro império, um império que está a dominar o mundo. A China. A China, irmãos. Todos nós aqui temos alguma coisa da China na nossa mão. No nosso corpo. Há alguma coisa aí da China. Roupa, telemóvel, as peças. Há alguma coisa da China aí. Né? E a China está em guerra com o povo de Deus. Os cristãos na China são perseguidos, presos, mortos por causa da sua fé. E em muitos outros países do mundo. Né? Então há uma batalha a decorrer e parece que os santos estão a ser vencidos. Né? A igreja, a nossa batalha aqui é outra. Né? Temos um império que se chama secularismo. Que é o império, é um conjunto de ideias que diz que só existe aquilo que nós vemos, que Deus não existe. E mesmo que exista, não é para se meter nos assuntos da civilização. Deus é para ficar lá, né, no cantinho, cada um que vive a sua fé, né, mas o que interessa é que na vida pública Deus não tem lugar. Né? Nós temos a nossa guerra também. Mas todos esses impérios, irmãos, todos esses reis, podemos falar na Rússia também, com o Putin e etc., muitos outros impérios, mas todos esses reis, todos esses príncipes, todos esses impérios são sombra, apontam para um outro príncipe. A que a Bíblia chama o príncipe das trevas. Vamos a Apocalipse. Podemos ir a Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Vamos ler aqui. Passados 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 7. Todos abriram? Passados 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações dos 4 cantos do mundo, para enganar Gog e Magog e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. Subiram a planície e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas Deus enviou fogo do céu que os devorou. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, onde ser atormentados de dia e de noite para sempre. Como Daniel refere, parecia que os santos estavam a perder a guerra. Estavam quase a ser vencidos. Mas depois o que é que acontece? Deus entra em ação. E dá a vitória aos seus santos. Deus dá a vitória à sua igreja. Como estávamos a cantar, Ele triunfa na batalha. Ele é um castelo forte. É um castelo invicto, inviolável. E esse Deus é connosco, irmãos. Nenhum príncipe, nenhum rei, nenhum império,
nos pode meter medo quando nós temos este Deus na nossa vida? Parece que estamos a perder a batalha. Muitas vezes parece que estamos a perder. Parece que Deus se esqueceu de nós. Às vezes há tanta coisa má, tanta coisa errada, mas nunca podemos perder de vista. No fim, os santos de Deus, a sua igreja, vai ter a vitória final sobre todos os poderes das trevas. E isso já foi conseguido. Onde? Na cruz. Na cruz, Jesus já venceu. Essa vitória ainda não foi consumada, mas já está consumada. Ainda não foi completa, mas já está consumada. Deus vai completar isso no fim dos tempos. Todos esses poderes vão ser lançados no lago do fogo. Satanás, este príncipe, que a Bíblia diz, Paulo diz que é o Deus deste mundo. Paulo chama a Satanás o Deus deste mundo. E ele é o Deus deste mundo. É ele o Deus que este mundo adora. Ele é o príncipe. Ele é o rei deste mundo. Quando Satanás tentou Jesus, levou-o para cima do templo e disse: eu tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Porque é que ele podia dar tudo aquilo? Porque aquilo é dele. Satanás diz, João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do maligno. E nós estamos aqui, na Babilónia. E parece que muitas vezes estamos a ser derrotados. Parece que os santos vão perder a guerra. Mas neste momento, é o momento da sentença. Em Daniel, voltarmos a Daniel, diz que o ancião de longa idade, o que estava no trono, pronunciou uma sentença a favor dos santos do Altíssimo. E então chegou o momento dos santos receberem o reino. Os santos vão receber o reino. Que destino grandioso que nós temos. Paulo diz a Timóteo, se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Reinaremos com ele, porque o reino vai nos ser dado. Em Cristo, nós temos tudo. Tudo. Temos o reino. Agora a igreja pode parecer uma meia dúzia de desgraçadinhos, né? Pode parecer uns maluquinhos que andam aí, que ninguém se importa, que ninguém quer saber, andam cada um na sua vida e riem-se e fazem troça. Irmãos, mas nós temos esta promessa de Deus. Nós vamos reinar com Ele. E não é para ficarmos todos inchados, né? Eu vou reinar com Cristo e vou reinar, um dia eu vou reinar sobre ti. Vamos começar a dizer isso às pessoas. Olha, estás aí, estás-te a rir da minha fé. Um dia eu vou reinar sobre ti e vais ver como é que é. Não é para termos esta atitude, irmãos, não é? É para sabermos disso e isso nos dar confiança nas promessas de Deus e nos guiar também em obediência, não é? Nós podemos obedecer e a ordem de fazer discípulos, irmãos, é nós chegarmos às pessoas com esta mensagem de que em união com Cristo nós temos tudo. Temos tudo em união com Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. No capítulo 2 do sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, o que é que aconteceu aos impérios? Veio uma pedra, soltou-se de um rochedo, sem que ninguém lhe tocasse, bateu nos pés de ferro e de barro da estátua, fazendo-os em pedaços. Este império que tudo indica que seria o Império Romano, um império que acabou com os outros impérios, que conquistou o mundo, foi um império avassalador, grandioso. Mas neste sonho de Daniel dos animais, o que é que aconteceu? Vamos a Daniel 7, no versículo 9. Daniel 7, 9. Eu continuava a olhar e foram preparados tronos. Um ancião de longa idade sentou-se num dos tronos. A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo branco como a lã pura. O seu trono assentava em rodas de fogo e estava como que em brasa. E dele saía uma torrente de fogo. Estava rodeado de milhares ou milhões de pessoas que o serviam e se mantinham continuamente às suas ordens. O tribunal iniciou os trabalhos e os livros foram abertos. Então, neste sonho, Daniel, é-nos revelado um trono onde se sentava um ancião de longa idade, de dias, um Deus eterno, né? Rodeado por milhares ou milhões de pessoas que o serviam. E eu aqui lembrei-me desta visão de João em Apocalipse, em que ele descreve uma multidão impossível de contar. Daniel não sabia se eram milhares, milhões, ele não conseguia contar. E aqui em Apocalipse, João também mostra a igreja a adorar diante do trono de Deus, uma multidão impossível de contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco, de pé, diante do trono e diante do Cordeiro.
e tinha ramos de palmeiras nas mãos. Estamos no domingo de Ramos, não é? No céu também vai haver ramos de palmeira, pelos vistos, não é? E uma grande multidão vai estar diante do trono a adorar a Deus. Também me lembrei do juízo final, do trono branco, quando os livros são abertos e todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que receberam Jesus pela fé, vão estar na eternidade a reinar com Deus. Todos aqueles que não tiveram o seu livro escrito no livro da vida vão para o lago de fogo, juntamente com Satanás e os demónios. E é também me lembrei desta passagem. Mas de qualquer forma, podemos ter esta certeza, não é? Podemos ter esta certeza que um dia vamos estar a adorar a Deus. Vamos estar a adorar a Deus com uma multidão de pessoas de todos os povos. Vamos ter que estar juntos, irmãos, a adorar o Senhor. Que maravilha, não é? Que visão. E quanto aos animais de Daniel, nós vemos que todos os impérios serão destruídos. Dizem Daniel 7, 11, 12, que o quarto animal foi morto, o seu corpo foi atirado ao fogo e destruído. Era um animal muito forte, pisava, devorava, como o Império Romano no tempo de João, que João escreveu, e muitos outros impérios. Parecem muito fortes, parecem imbatíveis, não é? Mas vão cair. Vão ser destruídos, todos eles. Tudo o que é terreno vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. Mas depois há esta visão, esta explicação do quarto animal, do versículo 23 ao 26. Diz que diz várias coisas, não é? Vamos reter duas coisas daqui destes impérios fortes que devoram, que pisam. Duas coisas nós sabemos sobre esses impérios. Primeiro, diz no versículo 25, que este há de insultar o Altíssimo e oprimir os seus santos. Os impérios insultam Deus e oprimem a igreja. É para isso que eles estão aqui. Não é? É para isso que eles estão aqui. Não nos devemos espantar por todas as lutas que a igreja sofre. Satanás e os demónios, eles estão aqui para destruir. Eles estão aqui para insultar Deus, para oprimir a igreja. É para isso que eles estão aqui, não é para mais nada. É para destruir. Temos consciência dessa guerra. Nós temos consciência de que há um império, o império das trevas, que nos quer destruir. Irmãos, e nós às vezes esquecemos disso e andamos na vida a brincar, como se fosse um passeio. Mas isto não é um passeio, irmãos, isto é uma guerra. Claro que Deus também nos dá a sua alegria para nós desfrutarmos. Não é? Não temos que andar sempre mal dispostos. Não, mas temos que ter consciência disto. É uma guerra e nós precisamos de lutar. Como? Quais são as nossas armas? São espirituais. Por exemplo, que armas espirituais temos? Oração, jejum, leitura da palavra, louvor, louvarmos o nosso Deus, não é? A meditação, meditarmos no nosso Deus, passamos tempo em silêncio a desfrutar da sua presença. Isso é bom, nós não fazemos essas coisas. Nós temos que dizer que não a algumas coisas às vezes para fazermos essas. E às vezes custa-nos dizer que não a essas coisas que nos dão prazer para fazermos essas que nos darão muito mais prazer. Mas a gente acha que não. A gente acha que não. Acha que essas coisas são deveres religiosos, muitas vezes, que são chatos. Não é? São deveres religiosos, mas não. A presença de Deus vai nos inundar e vai nos encher e vai nos alimentar. A Bíblia diz que é água viva. Água viva que inunda a nossa vida e nos dá vida. Não são deveres religiosos. São coisas que nos alimentam, que nos tornam mais fortes, que nos tornam seguros, que levam a ansiedade embora, que nos dão a certeza das promessas de Deus, que nos põem mais firmes, que nos preparam para enfrentar o dia-a-dia e as nossas lutas e que nos tornam resistentes a Satanás, que nos quer destruir. Que nos quer destruir. Esses poderes insultam Deus e esses poderes vão ser destruídos. Essas coisas nós podemos ter a certeza. E Daniel diz isto no versículo 25, o tribunal do céu vai reunir-se para o julgamento, vai retirar o poder a esse império e destruí-lo por completo e para sempre. Amém? Esse império, tanto o Império Romano, que era o quarto animal, como o Império das Trevas, que está aqui hoje e que se manifesta através de vários impérios terrenos, tudo isso, o poder vai ser retirado e vão ser destruídos para sempre.
E depois temos a melhor parte deste capítulo. Agora é a melhor parte, irmãos. Ok? Atenção agora. Daniel 7, versículo 13. Vamos ler com atenção. Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim, rodeado de nuvens, e dirigiu-se ao ancião de longa idade e foi-lhe apresentado. A ele foi dada autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficaram sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Quem é esta figura de ser humano? Noutras traduções, filho do homem? Cristo. Esta é a melhor parte. Daniel revela-nos Cristo, filho do homem. Um título que Jesus usou muitas vezes. O filho do homem. Lembram-se disso nos Evangelhos? Era aqui que ele se estava a referir. Filho do homem. E todos os judeus que ouviam Jesus dizer o filho do homem sabiam a quem é que ele estava-se a referir. O filho do homem, aquele que se ia aproximar de Deus Pai, do ancião, que lhe foi apresentado e que do Deus eterno recebeu autoridade e poder para um reino que nunca seria destruído. E esse reino é a Igreja. Amém? Como nós somos especiais, mas não é especiais por sermos especiais, é especiais porque estamos com aquele que é especial. E aquele que é especial está connosco e é o nosso Rei. O Rei dos Reis, Jesus Cristo. E o texto de Daniel revela claramente, não é, que é este Deus eterno que entrega o reino a Cristo. E vamos a Apocalipse novamente. Vamos àquele capítulo que já fomos, que por acaso é o capítulo 7. Né? Por acaso também é o capítulo 7, mas todos os capítulos são especiais, não importa o número que tiverem. Capítulo 7, versículo 9. Vamos àquele capítulo, àquela passagem da multidão e vamos ver o que é que diz a seguir. Em seguida, Apocalipse 7, versículo 9. Em seguida vi uma tal multidão, impossível de contar, eram de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono e diante do Cordeiro, e tinham ramos de palmeira nas mãos. Diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam de pé à volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostraram-se por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Esta visão da glória de Cristo, que recebe o reino de Deus Pai e que a Ele pertence a salvação. A salvação pertence ao Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, que veio para morrer pelos nossos pecados, que veio para nos libertar da culpa, da condenação e transformar as nossas vidas. Pela sua ressurreição, nós ressuscitamos para uma nova vida. Temos uma nova vida com Jesus. Uma nova vida cheia de coisas diferentes, mas cheia de lutas também. Cheia de coisas diferentes da nossa vida velha, mas cheia de lutas também. Porque a luta está cá, a guerra está cá, Satanás está cá, a nossa carne está cá, tudo isso está cá para nos oprimir. Por isso é que nós temos que nos lembrar da vitória que temos em Cristo. A vitória agora e da vitória futura em que todos esses poderes serão destruídos. E nós seremos libertos, como diz Paulo, libertos desta carapaça, não é? Que nos dá tanto trabalho, não é? E vamos receber um corpo novo, sem pecado, sem doença, sem debilidade, sem fraqueza. Amém? Um corpo glorioso para passarmos a eternidade. Que esperança é esta que nós temos, irmãos? Que esperança é esta? Jesus vai reinar para sempre. Se nós ficarmos firmes, vamos reinar com Ele. Que esperança é esta, irmãos? E que medo é que nós devemos ter? Que medo é que nós podemos ter aqui na Babilónia? Por isso é que Paulo dizia que... Não, era o salmista que dizia: o que é que me poderá fazer o homem? Que medo é que eu poderei ter do homem? Que medo é que eu poderei ter das coisas humanas? Dos impérios humanos? Dos poderes humanos? Não temos medo, temos esperança. Porque a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos da terra serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Esse será para sempre e todos os governantes da terra o hão de servir e lhe obedecerão. Amém? O Filho do Homem recebe o reino de Deus Pai,
O Filho do Homem vem para entregar o seu reino, para compartilhar o seu reino com os seus santos, com a igreja. E o que é que nós queremos? O que é que nós queremos agora? Que mais pessoas venham para o seu reino. Queremos falar desta boa nova, de que o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque chegou o reino dos céus. Foi isso que Jesus veio dizer. Muda de vida, muda de direção. Anda para este reino. Daniel terminou a sua explicação no versículo 28. Termina a explicação da visão. Eu, Daniel, fiquei tão cheio de medo que o meu rosto empalideceu. E guardei todas estas coisas sem as revelar a ninguém. Mas Ele revelou-as a nós, graças a Deus. Não é? Escreveu e nós hoje temos acesso à palavra de Deus que nos dá estas revelações tão incríveis. E nós precisamos, irmãos, de renovar sempre, a cada dia, o nosso entendimento. Por isso é que nós precisamos da palavra como pão para a nossa vida, como água para a nossa vida, como ar para respirar. Sem a palavra nós vamos esquecer de tudo isto. Sem a palavra nós vamos esquecer da vitória. Sem a palavra nós vamos viver oprimidos. Sem a palavra nós vamos viver como vítimas, encolhidos diante deste mundo, dos poderes deste mundo. Sem a palavra, irmãos, é muito fácil desistir. Porque nós perdemos de vista as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Hoje, durante a cova dos leões, não é? Durante os problemas e no futuro, para sempre. O reino que Ele tem preparado para nós. Vamos terminar, irmãos. Vamos terminar, mas vamos terminar com uma visão desse reino futuro. Vamos a Apocalipse novamente, ao capítulo 22, e vamos terminar com essa visão, porque nós precisamos de ver isso. Precisamos de ver isso. Apocalipse 22, versículo 1. O anjo mostrou-me depois o rio das águas vivas, que brilhava como cristal, e que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de cada lado do rio, crescia a árvore da vida, que dava frutos 12 vezes por ano. Em cada mês, o seu fruto. E as folhas da árvore servem de remédio para toda a gente. E nunca mais haverá maldição de Deus. E na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos hão de prestar-lhe culto. Hão de vê-lo frente a frente, e o seu nome estará gravado na fronte deles. Não vai haver mais noite, nem eles terão necessidade da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor seu Deus será a sua luz, e hão de reinar para todo o sempre. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Com confiança nestas promessas de Deus. Acima de tudo, irmãos, vamos pôr a nossa fé em Jesus, vamos pôr a nossa fé em Cristo. Porque é dele que nós recebemos estas coisas. É pela sua graça. E se ficarmos firmes até ao fim, diz Paulo a Timóteo, se ficarmos firmes até ao fim, com ele nós reinaremos. Aleluia, Senhor. Senhor, obrigado por esta revelação, Pai. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, Deus. Obrigado porque temos acesso à Tua Palavra sem qualquer esforço, Senhor. Ao contrário de muitos irmãos nossos que estão a lutar de uma forma física, a lutar contra os poderes deste mundo, controlados por Satanás e os seus demónios, para não terem acesso à Tua Palavra. Senhor, que alimenta, que dá vida, que é pão para a nossa boca, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E nós temos isto. Obrigado, Senhor. Oramos também por esses irmãos, Senhor, nossos ao redor do mundo. Senhor, a quem é privado o acesso às maravilhas da Tua Palavra, que possas mudar isso, possas intervir, Senhor. Deus, em tantos países, tantos contextos, Senhor, de tanta luta, como Daniel experimentou, Senhor, tantas covas dos leões, Senhor. Pai, tantas fornalhas, Senhor, que os Teus santos parece que estão a ser vencidos, Deus. Mas nós sabemos que Tu tens a palavra final, Senhor. Sabemos que Tu és Deus eterno. Sabemos que Tu és castelo forte. Sabemos, Pai, que Tu triunfas na batalha e que triunfarás na batalha final. Deus, e nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos porque podemos reinar contigo, Senhor. Em nós não há nada de bom, Senhor. Mas pela Tua graça, Tu entras na nossa vida, nos transformas e nos dás poder. Poder para reinar contigo, Senhor.
Quem somos nós, Senhor? Tão fracos e tão imperfeitos, e ainda assim Tu investes em nós, Senhor, desta forma. Senhor, ainda assim Tu nos chamas, ainda assim, Pai, Tu nos apontas o caminho, ainda assim Tu nos guias, não desistes de nós, não nos desamparas, mas apontas-nos o caminho, Senhor, para nós podermos ter o foco no sítio certo, saber qual é o nosso alvo, Senhor, e nunca desistir. Pai, que as Tuas promessas fiquem gravadas nos nossos corações, de cada um de nós que está aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que Tu possas abrir os nossos olhos a cada dia para estas realidades tão poderosas e tão incríveis, Senhor. Que não nos deixes esquecer de tudo isto que Tens preparado para nós. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Vamos com esta revelação, levar esta revelação connosco. Está fresca agora, mas ela vai precisar de ser renovada, não é? Então não vamos deixar de ler isto na palavra e não vamos deixar de nos alimentar da palavra.